Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo tranquilo. Bem-vindo mais uma vez ao Notícia da Manhã. Elivaldo Barbosa, começando o nosso diálogo hoje falando sobre a Codevasf. O presidente piauiense assumiu há cerca de 15 dias, Avelino Neiva. Quais são as prioridades para o Piauí, Elivaldo? Nádia, ele já faz a sua primeira visita ao Piauí pela região sul e a sua terra natal, a cidade de Floriano. Nádia, o presidente da Codevasf, ele tem o quê? Pouco mais de um ano e meio de mandato lá, de gestão à frente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Ou seja, é o restante de 2017 e o 2018. Portanto, ele tem que mirar prioridades para que realmente deixe um registro de realizações na companhia. E Avelino Neiva fez certo. Ele visitou sua terra natal, Floriano, enfrentando um problema que é hoje crucial para as cidades que ficam às margens do rio Parnaíba. O saneamento básico, o tratamento de esgoto. É da própria Codevasf, Nádia, um projeto já antigo de esgotamento sanitário nessas cidades. É assim Amarante, Uruçuí e Floriano também. A rede de distribuição foi toda feita, mas falta a bendita estação de tratamento de esgoto. É uma obra enorme, grande, 80 milhões de reais, desse total 15 milhões já estão disponíveis. E ontem o presidente Avelino Neiva visitou ao lado do prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, as obras lá, a estrutura que está ainda em andamento lá na cidade de Floriano. Anunciou estratégia e, sobretudo, a necessidade da atuação da bancada federal. Esqueceu aí problemas políticos, porque ele é adversário aí histórico lá do prefeito Joel Rodrigues. Isso em nome da cidade, é natural que dos tempos também atuais que não dispensa esse tipo de situação, mas demonstrou total compromisso para exatamente retomar essa obra em Floriano. E esperamos que seja estendido também para outras cidades às margens do rio Parnaíba, tanto do Piauí como do Maranhão, no sentido de dotar o saneamento básico e livrar o rio Parnaíba de poluição e garantir um mínimo de qualidade da sua água e, quem sabe, da sua navegabilidade. Vamos uma torcer. Vez que projetos assim, Nádia, projetos assim de grande extensão, como a navegabilidade do rio Parnaíba, demanda muito tempo e recursos. Vamos torcer para que durante a gestão dele ele consiga fazer os projetos saírem do papel. O importante é focar numa prioridade, e acho que a prioridade está correta. Elivaldo, o senador Elmano Ferrer, nós mostramos aqui essa semana, ele reunido com o ex-ministro João Henrique, os dois são do PMDB. Mas o senador Elmano, apesar de ter se reunido com o ex-ministro João Henrique, que é da ala oposicionista do PMDB, parece que não está muito preocupado com a sucessão de 2018, pelo menos com essas composições da chapa majoritária, que envolvem o próprio partido dele também, né? É verdade, ele apareceu lá no Piauí em Movimento, no município de São Raimundo Nonato, na última sexta-feira, ao lado do ex-ministro João Henrique, aí já se associava, então Elmano aderiu a João Henrique, ao PMDB da oposição. Nem tanto. Ontem, na mesma cidade, lá em São Raimundo Nonato, Elmano Ferrer acompanhou o governador Wellington Dias numa visita ao município, inaugurando obras, e também o senador Ciro Nogueira, a prefeita Carmelita Castro, enfim, cumpriu uma agenda que há muito tempo ele não cumpria, ao lado do governador Wellington Dias, em viagens pelo interior. Ou seja, o senador Elmano, Nádia, parece que está realmente preocupado com esse ano de administrativo, esquecendo um pouco disputas eleitorais antecipadas. Pois é, ontem o senador Ciro também, o PP em peso, participando da solenidade no Karnak, ontem de manhã, e foram juntos também a São Raimundo. O senador Ciro também tranquilizando sobre a aliança para 2018, o PP estará junto com o PT, né? Foi uma agenda recorde, eu diria, pois né, Nádia? Começou numa clínica em Teresina, depois no Palácio de Karnak, depois em União e terminou em São Raimundo Nonato. Foram 4 compromissos, onde PP e PT, governador Wellington e senador Ciro, estiveram sempre juntos, lado a lado, inclusive com desdobramento político. Se existem problemas na base, digamos assim, esses problemas são totalmente superados quando a relação é entre a cúpula das duas siglas ou os principais líderes do PT e do Partido Progressista. Olha, meu caro telespectador, você sabe quem é André Fufuca? Pois é, esse rapaz que nós vamos mostrar aí, ele vai presidir a Câmara dos Deputados pelos próximos dias. É um jovem parlamentar de 28 anos do Partido Progressista do Maranhão, muito ligado ao ex-deputado Eduardo Cunha, viu, Elivaldo Barbosa, para sua informação. E ele hoje assume a presidência da Câmara, ele é o segundo vice-presidente. O que acontece? O presidente Michel Temer viaja hoje para a China, para uma reunião dos BRICS, e o primeiro vice-presidente da Câmara vai acompanhar o presidente Michel Temer. Rodrigo Maia, portanto, assumirá a presidência da República e deixará para André Fufuca a missão de comandar hoje a sessão que deve colocar em pauta a votação da reforma política. E na sua primeira manifestação, responsabilidade enorme, né? O jovem deputado prometeu
que botará as matérias em pauta e vai procurar conduzir da melhor maneira possível. E ele, como é da base aliada ao Palácio do Planalto, espera que sejam resultados favoráveis, principalmente deixadas pelo presidente Michel Temer, que antes de viajar reuniu todo o Ministério, a área política, com as orientações sobre o déficit fiscal, sobre a negociação do refis e, quem sabe, até sobre a retomada da discussão de votação da reforma política. Uma missão árdua, né? É árdua, difícil para um jovem parlamentar e sem experiência. Então, se o próprio Rodrigo Maia já tinha essa experiência toda, o Délio Rocha já está lá em Brasília, ao vivo, vai contar para a gente sobre esse clima de expectativa. Délio, será que André Fufuca consegue colocar em pauta hoje a reforma política? Bom dia. Bom dia, Nádia. Olha, certamente ele vai ter muito trabalho, mesmo a gente percebendo aí que oposição e governo estão ensaiando aí uma negociação, porque eles já perceberam que precisam ceder para que essa reforma da Previdência avance. Só que o André Fufuca, esse jovem deputado aí que vocês acabaram de falar, que é do PP do Maranhão, certamente ele não vai ter força, e outras lideranças importantes, além do presidente Rodrigo Maia, não vão estar na Câmara, e a tendência, Nádia, é que mais uma vez essa reforma fique para a próxima semana. Agora, a ideia hoje é que se construa um consenso em torno de alguns pontos aí menos polêmicos. Sendo assim, a questão do distritão, chamado distritão, não deve fazer parte dos debates de hoje na Câmara. A ideia é que outros assuntos, como o fim das coligações partidárias e também aquela cláusula de desempenho, sejam discutidas hoje. Essa cláusula de desempenho é aquela que impõe certas regras para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário e tenham acesso também à propaganda gratuita no rádio e na TV. Pois é, mesmo com esse consenso aí, a tendência é que não aconteça essa votação hoje, pelo menos dos pontos mais importantes, e que mais uma vez, Nádia, isso fique para a próxima semana. É com você. Muito bem, Délio. Agora o Délio também fez uma pesquisa lá em Brasília sobre como andam os projetos na área de segurança pública, Délio Rocha. Pois é, Nádia, olha, esse assunto segurança pública tem preocupado e muito aqui os parlamentares, até porque a segurança pública nunca teve tão em xeque quanto agora. O número de homicídios no Brasil, por exemplo, só nos 6 primeiros meses desse ano, aumentou aí em quase 7%. O Piauí é até uma exceção aí nesse levantamento, porque conseguiu reduzir o número de homicídios em 4,5% nesse primeiro semestre, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas quando a gente leva em conta todos os indicadores, fica patente aí que a crise é generalizada no Piauí e no restante do país. E hoje nem policial está seguro. Aliás, no final de semana foi registrada a 100ª morte de policial no Rio de Janeiro só esse ano. E essa crise aí revela que a legislação penal está defasada e que o governo federal tem dificuldade em atuar, principalmente na questão preventiva. Olha, Nádia, agora eu até fiz alguns levantamentos sobre isso e fica patente que essa questão, essa crise acaba se impondo na pauta do Congresso Nacional, fazendo surgir as mais diversas propostas. É o que a gente vai acompanhar no pequeno VT que eu preparei. Confira. A crise de segurança pública atinge todo o país e é uma preocupação constante dos brasileiros. Qual é a maior preocupação do senhor no dia a dia? A maior preocupação? É tudo, né? Segurança. A segurança. O Congresso Nacional não está indiferente à crise na segurança pública e o tema vem mobilizando os parlamentares. Várias propostas que visam combater a violência e a impunidade estão em tramitação aqui no Congresso Nacional. E na semana passada, o plenário da Câmara aprovou um projeto de lei que transforma em crime hediondo a posse de armas de uso restrito, como fuzis e metralhadoras. Outros 2 projetos já aprovados na Comissão de Segurança Pública da Câmara atingem diretamente os presos do país. Um dos projetos estabelece que a exibição da imagem de prisioneiros em delegacias e presídios não representa sensacionalismo, nem desrespeita a integridade do preso. O outro projeto permite à iniciativa privada e os condenados a doarem recursos para obras em estabelecimentos prisionais.
mas uma emenda impede que as obras sejam realizadas em apenas uma cela e não permite que condenados por furto, roubo, corrupção passiva e ativa doem recursos para estas obras. Olha, Nádia, as soluções aí para a crise na segurança pública, claro que não passam só pelo Congresso Nacional. Aliás, tem parlamentar que atribui ao Poder Executivo uma responsabilidade ainda maior nessa área. Como explica o deputado Givaldo Carimbão, que é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. 80% de quem está preso hoje, dos 700 mil, tem droga no meio. Você recupera um drogado hoje com R$1.000 por mês durante um ano. Um preso custa R$5.000 e passa 5 anos na cadeia, em média, 60 meses. Um preso custa hoje para o Brasil, só a carceragem, R$300 mil. Você recupera um dependente químico, que amanhã, em tese, é o futuro preso, por R$10, R$15 mil. Para isso não precisa lei, não. Esvaziou, literalmente, por exemplo, a política sobre droga no Brasil. Qual o programa de fronteira? Bolívia, Peru, Colômbia, os maiores produtores de cocaína, 90% do mundo. Passa por aqui. Tá aí, a gente está vendo essas discussões aí em torno de temas ligados à segurança pública. Vão continuar aqui no Congresso Nacional. Aliás, nesse momento está sendo discutido o projeto de um novo Código Penal. E a tendência é que as penas fiquem cada vez mais severas. Nádia. Adélio Rocha falando ao vivo de Brasília, não só sobre a crise política, mas mostrando tudo também que acontece lá nas comissões, as discussões importantes. Obrigada, Adélio. Parabéns pelo trabalho aí em Brasília. E ainda voltando só rapidinho à questão do tema de Temer, da viagem do presidente, ele só volta ao Brasil dia 5, só deve assumir a presidência da República, portanto, às vésperas do feriado do dia 7. Se até lá, Elivaldo, a reforma política não andar, porque o Rodrigo Maia estará na presidência do país, vai ficar difícil cumprir aquele prazo de 7 de outubro para tramitar em 2 votações na Câmara e em 2 no Senado, para aí depois começar a valer, porque é uma PEC, né, que é uma proposta de emenda à Constituição. Vai exigir um esforço concentrado, vai exigir um trabalho muito intenso e se não conseguiu até hoje, Nádia, votar a reforma política, como é que você vai votar em 10, 15 dias? Então, a tendência é sair aí um arremedo de reforma política, longe de ser uma reforma que realmente o país precisa. Ou então, as regras para o próximo ano exatamente iguais às atuais. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Nádia, o prefeito em exercício de Teresina, Luiz Júnior, tem hoje o seu primeiro compromisso político. Receberá em seu gabinete do Palácio da Cidade o presidente da Assembleia Legislativa e do PMDB da capital, deputado Temístocles Cristo Filho, e o patrocinador maior da sua indicação para a chapa majoritária vencedora do pleito do ano passado, como vice-prefeito do Tucano, Firmino Filho. Será uma conversa de amenidades, eu tenho certeza, absoluta convicção disso, e de registrar a passagem do PMDB, curta, mas importante, pelo Palácio da Cidade. E longe de Luiz Santos Júnior, foi o que eu percebi numa conversa de ontem com ele, falar sobre 2018 no Palácio da Cidade. Ele prefere apenas, então, somente cumprir o que diz o ritual quando o titular se afasta do cargo principal da gestão da cidade.